Eu havia acabado de terminar meu trabalho de meio período e estava caminhando lentamente pelas ruas silenciosas da noite mais cedo naquela tarde quando minha nora Laura retornou de seu passeio que eu havia concordado em ajudar com os preparativos para uma festa para um evento ao qual não pude comparecer. Isso me deixou muito mais exausto do que o habitual, mas o pensamento de celebrar o dia especial da minha neta e imaginar o quão encantado Sam ficaria como um irmão mais velho me manteve motivado. Ao me aproximar da minha casa, ainda podia ver as luzes acesas dentro. Ao verificar meu relógio, já passava das 21 horas. Era a hora de preparar Sam para dormir. Olhando novamente para minha casa, vi uma cena inacreditável. Sam estava sentado sozinho no quintal, olhando silenciosamente para dentro da casa. O que diabos ele estava fazendo do lado de fora? Sam, o que está acontecendo? Você está bem? Corri até ele e, brevemente, ele mostrou um sorriso aliviado, mas logo começou a chorar com um rosto cheio de tristeza. Por que você está aqui sozinho tão tarde da noite? Hoje é o aniversário da Mina, mas me disseram que apenas a família celebraria e eu não podia entrar. Como eles podem fazer isso? Chegando ao meu limite, silenciosamente segurei a mão de Sam e comecei a caminhar para fora do portão. Não podia acreditar que um evento tão inaceitável estava acontecendo novamente. Você não comeu desde o almoço? Eu estive tão ocupado com o trabalho hoje que não comi nada. Estou realmente com fome. Vamos comer algo delicioso juntos. Falei com meu tom habitual, tentando não preocupar Sam. Ele se animou visivelmente, aliviado com minhas palavras. Durante o jantar, deixei Sam na mesa e fingi ir até o bar pegar bebidas, mas de repente tirei meu celular do bolso. Eu não entrei em contato com ela há tanto tempo. Será que a ligação vai passar? Depois de várias tentativas, finalmente ouvi uma voz confusa dizer alô? Alô? Rapidamente me identifiquei e pedi desculpas sinceramente por ligar tão tarde da noite, explicando brevemente a situação de Sam. A pessoa do outro lado respondeu, estarei aí em breve, e desligou. Pouco depois, uma mulher entrou apressadamente no restaurante. Quando a vi parada na entrada, levantei a mão para sinalizá-la a entrar. Ela se aproximou rapidamente de nós. Sam encarou com uma mistura de surpresa e curiosidade, parecendo pensar em quem é essa mulher. Incapaz de conter as lágrimas, a mulher abraçou Sam apertado. Em uma voz perplexa, ele perguntou, mãe? Meu nome é Valentina Garcia, tenho 57 anos. Perdi meu marido há 1 ano e tenho vivido sozinha na casa que ele deixou para trás. Minha família é meu filho e sua esposa Laura, juntamente com 2 netos, o que nos faz uma família de 5 pessoas. É um pouco complicado, mas meu filho David se divorciou antes e Laura é sua segunda esposa. Sam é meu neto do casamento anterior de David e não tem parentesco sanguíneo com Laura e seu filho. Minha neta Mina. David trouxe Sam de volta cerca de 3 anos atrás depois que a primeira esposa teve um caso. Naquela época, Sam, com apenas 2 anos, teve dificuldades para se adaptar ao novo ambiente e ficou psicologicamente estável, pois naturalmente buscava uma figura materna. Fiz o meu melhor para cuidar de Sam nesse momento difícil. 1 ano depois, David trouxe sua nova namorada Laura para casa. Mãe, eu planejo me casar com esta mulher, David me disse. Fiquei chocada com esse anúncio repentino. Pensei que David mal estava em casa, mas na verdade estava imerso em um novo amor. Imaginar que ele estava desfrutando de encontros enquanto seu filho estava em um estado tão estável me deixou sem palavras, tanto surpreso quanto consternado com meu filho. Então, David revelou algo ainda mais significativo. Além disso, ela está grávida, ele disse. Fiquei ainda mais surpreso com essa notícia. Eu sei que isso é repentino, mas espero que possamos nos dar bem a partir de agora, disse Laura. David continuou, é um incômodo procurar uma nova casa e este lugar é espaçoso, com muitos quartos vazios, então estamos pensando em morar aqui. Tudo bem para você? Internamente, eu não conseguia esconder meu choque com a atitude desavergonhada de David, mas sabendo que Laura estava carregando uma nova vida, não consegui me obrigar a mandá-los embora. Assim, começamos a viver juntos, meu filho, sua esposa e os netos. Eu não sabia muito sobre a primeira esposa de David, já que morava separada deles, mas Laura não era do tipo que ajudava muito nas tarefas domésticas. Eu a vi brincando com Sam, então sabia que ela não era má por natureza.
No entanto, ela deixava a maior parte dos afazeres domésticos para mim, usando a gravidez como desculpa. Eu também trabalho meio período e pedi para ela dividir um pouco das tarefas domésticas, eu disse. Estou sofrendo de enjoos matinais graves e minha barriga dói, respondeu Laura, listando várias razões. Com isso dito, não pude pressioná-la mais. Laura parecia bem o suficiente, mas eu sabia que a experiência de cada um com a gravidez é diferente, o que tornava difícil argumentar. Internamente, sentindo-me frustrada, pensei comigo mesma, parece que estou sendo sobrecarregada com tudo. Meu marido, que costumava ouvir minhas preocupações, não está mais neste mundo. Se ela diz que está sofrendo, você precisa ser mais compreensivo. Ninguém aceita uma sogra rigorosa nos dias de hoje. A propósito, o jantar está pronto? Tentei discutir isso com meu filho, mas ele não levou a sério, ignorando o assunto. Perguntei a mim mesma, será que essa pequena coisa é realmente tão trivial? Na minha vida diária, continuei carregando esse pesado fardo emocional. Então, Mina nasceu. Quando Sam nasceu, eu morava longe e raramente o via. Morar com um bebê por perto trouxe uma felicidade indescritível. Claro, isso não significava que meu amor por Sam diminuísse. Ao ver o nascimento de um novo membro da família, Sam estava cheio de orgulho em seu novo papel de irmão mais velho. Eu podia sentir sua forte determinação em proteger sua irmãzinha. Eles ainda eram pequenos, mas prometi em meu coração amá-los igualmente e criá-los sem discriminação. À medida que começamos a vida com um novo bebê, Laura começou a tratar Sam com mais rigidez. Talvez seu afeto natural por Mina, sua própria filha, superasse seus sentimentos por Sam. Entendendo que as novas mães podem ser emocionais, tentei aceitar isso em certa medida. Em troca, decidi cuidar de Sam para manter o equilíbrio, lembrando-me de ser paciente. Continuei observando o comportamento de Laura, mas sua atitude severa em relação a Sam piorava dia após dia. Apesar disso, Sam gostaria de acreditar que Laura, que havia sido tão gentil com ele antes, estava tentando muito conquistá-lo, ajudando nas tarefas domésticas e tentando agradá-la. Um dia, depois de terminar meu trabalho de meio período de manhã e voltar para casa, pude ouvir os gritos altos de Laura ao longe. Por que você não consegue fazer uma coisa tão simples? Agora você apenas me deu mais trabalho, Laura estava repreendendo Sam severamente. Aconteceu que Sam havia derrubado acidentalmente uma lata enquanto tentava preparar o leite em pó de Mina. Eu falei calmamente, calma, Laura. Ele é apenas uma criança e não há necessidade de ficar tão chateada. É maravilhoso que Sam estivesse tentando ajudar. Tremendo de raiva, ela respondeu, Valentina, por favor, fique quieta. Se você tem algo a dizer, limpe o leite derramado você mesma. Ela ignorou completamente minhas palavras. Eu compreendi a profunda tristeza, frustração e remorso que a criança sente ao ser repreendida pela mãe. Observando Sam tentando conter as lágrimas e controlar suas emoções, senti uma dor profunda no coração. Eu o tranquilizei gentilmente. Eu vou limpar isso, não se preocupe. Você fez um ótimo trabalho tentando ajudar, Sam. Enquanto o abraçava e o acalmava, comecei a limpar o leite derramado no chão, falando infantilmente para Mina. Laura disse, Mina, se você cometer um erro assim, também será repreendida. Seu irmão é realmente inútil, ela falou com um olhar frio em nossa direção, dirigindo-se a Mina, que não conseguia entender suas palavras. Eu lutei para conter minha raiva diante da atitude de Laura de ignorar completamente Sam. Mais tarde, naquela noite, quando não vi Sam no jantar, fiquei preocupada e perguntei a Laura sobre ele. Onde está Sam? Perguntei, pensando em seu paradeiro. Laura respondeu sem emoção. Eu não sei, talvez ele tenha fugido de casa depois que o repreendi mais cedo. Fiquei chocada e incrédula com sua resposta. Sam era apenas uma criança de 5 anos. Onde ele poderia ter ido? Nesse momento, meu filho David retornou para casa. Rapidamente, informei a David. David, Sam está desaparecido. Onde ele poderia estar? David parecia pouco preocupado, dizendo, Sam é um menino, então provavelmente está brincando no parque próximo. Mais importante, olhe para mim, papai está em casa. Ele não parecia preocupado com Sam de forma alguma. É verdade que Sam é um menino, mas já passava das 19 horas. Mesmo que ele estivesse brincando no parque sozinho, não deveríamos estar mais preocupados com a segurança da criança?
Enquanto começavam o jantar que eu havia preparado, deixei a casa para procurar por Sam. Verifiquei todos os lugares onde ele poderia estar, o parque próximo, o caminho para sua creche e o supermercado que costumávamos visitar, mas ele não estava em lugar algum. Pensei que talvez ele tivesse retornado para casa até agora e, com essa esperança, voltei. Ao alcançar nossa porta da frente, ouvi um barulho metálico vindo do quintal. Meu coração disparou. Tínhamos um pequeno galpão no quintal, e o som parecia estar vindo de lá. Aproximando-me do galpão, o barulho e uma voz fraca ficaram mais claros. Com uma mistura de ansiedade e esperança, chamei: Sam, você está aí? É você, Sam? Abri a porta do galpão, e lá estava Sam, com o rosto inchado de lágrimas, soluçando baixinho. Uma fúria intensa surgiu dentro de mim. Como isso poderia ter acontecido? Pensei. Peguei rapidamente Sam e voltei apressada para Laura e David, que provavelmente ainda estavam jantando. Ao verem minha expressão furiosa, eles se olharam, claramente confusos e desconfortáveis. Furiosa de raiva, confrontei os dois. O que isso significa? Exigi, segurando Sam ainda chorando firmemente em meus braços. David, claramente nervoso, gaguejou: Bem, eu só ouvi sobre isso da Laura. Vendo-o lutar por palavras, olhei para ele, cheia de perguntas e raiva. Laura então continuou, sem qualquer sinal de culpa: É culpa de Sam, ele estragou todo o leite da mina, disse ela. Fiquei atônita com suas palavras. Como eles poderiam dizer tais coisas só porque uma criança cometeu um erro menor? Trancá-lo em um galpão e ainda assim continuar calmamente com o jantar, sabendo disso? Não pude deixar de elevar minha voz. Como você pode dizer isso? Mesmo que ele tenha derramado leite, foi você quem colocou uma criança tão pequena nessa situação, e tratá-lo dessa maneira é excessivo. Que tipo de mãe você é? Exclamei, sobrecarregada por minha fúria. David tentou mediar. Mãe, por favor, acalme-se. Laura está cansada de cuidar de Mina, então vamos ignorar isso desta vez, sugeriu calmamente. Minha raiva só se intensificou. Saber disso faz de você tão culpada quanto. Não posso acreditar que vocês trancaram uma criança de 5 anos em um lugar tão pequeno e escuro, continuou David com suas desculpas. Eu achei que era demais também e tentei defender Laura. Laura o encarou com firmeza. Parecia que David estava tentando jogar toda a culpa nela. Eu falei severamente para ambos, David e Laura: Por que vocês não levaram Sam para um lugar seguro em primeiro lugar? Vocês estão cientes de que são os pais dessa criança? Vendo o silêncio deles, os pressionei ainda mais com um aviso sério: Se algo assim acontecer novamente, vocês dois terão que sair desta casa. Essa é a minha decisão, declarei. David, parecendo perdido, só conseguiu murmurar: Não acredito, isso não pode ser. Sua expressão era de incredulidade. Enquanto isso, Laura apenas olhou para baixo, incapaz de encontrar meu olhar. Eu esperava que essa abordagem rigorosa os impedisse de repetir tal erro. Depois disso, não prestei mais atenção neles, focando apenas em cuidar de Sam. Eu o dei um banho quente, preparei o jantar novamente e garanti que ele dormisse profundamente em uma cama quente. Durante esse tempo, Sam, por algum motivo, falava deles com proteção. Foi minha culpa. Eu fiz mamãe ficar brava porque fiz algo errado. Mamãe não fez nada de mal. Papai só chegou em casa depois de um longo dia de trabalho e deve estar com fome, ele disse inocentemente. Comovida por seu coração puro e tocada por suas palavras, decidi observar mais de perto as ações de David e Laura. Não houve desculpas de David e Laura, mas minha preocupação era inteiramente pela felicidade e bem-estar de Sam. Sam continuou ajudando em casa e manteve seu comportamento alegre apesar das situações desceciliadoras. Felizmente, minha atenção evitou qualquer tratamento mais severo a Sam. Embora Laura ocasionalmente impusesse tarefas excessivas a Sam, ele sempre mantinha uma atitude positiva. Vovó, não se preocupe, eu gosto de ajudar. Mamãe e Mina são tão fofas, tenho que ser um bom irmão mais velho, ele disse com energia. Ouvindo isso, decidi não interferir muito, considerando a possibilidade de que Laura pudesse novamente ficar irritada e dura com Sam. Contrariando minhas preocupações, ao longo do tempo, o relacionamento entre Laura e Sam gradualmente voltou ao estado cômodo que tinha antes do nascimento de Mina. Eventualmente, minhas preocupações se mostraram infundadas e o clima da casa voltou ao seu estado pacífico.
2 meses haviam se passado desde aquele incidente difícil, e a casa permanecia pacífica. Então, um dia, o gerente da loja me pediu para mudar meu horário habitual de trabalho de meio período. Normalmente, eu só trabalhava de manhã, mas naquele dia, tive que trabalhar da tarde até o fechamento. Desde o incidente com Sam, eu tinha reduzido meus dias de trabalho e, incapaz de recusar o pedido do gerente, concordei em trabalhar naquela noite. Laura perguntou, surpresa: "Ei, você não vai para o seu trabalho de meio período agora?" Era incomum para mim estar em casa durante as horas em que eu normalmente trabalhava, então Laura se aproximou de mim curiosamente. Eu respondi, explicando meus planos. "Sim, meu turno mudou um pouco hoje, então estou trabalhando esta noite." "Isso significa que você vai ficar responsável por preparar o jantar hoje à noite?" Ela reagiu com uma relutância perceptível e parecia um pouco inconvenienciada pelo pedido. No entanto, sua expressão de repente se iluminou, como se tivesse uma ideia. "Sim, eu sei que ainda é cedo, mas o aniversário da Mina está chegando, então vamos fazer uma festa especial hoje?" Ela sugeriu animada. Apesar de saber que eu estaria no trabalho, Laura fez esse plano. Parecia que eu não seria convidada para essa festa, mesmo querendo celebrar o primeiro aniversário da minha adorável neta. "Bem, é melhor eu começar a preparar a festa imediatamente. Vou pedir para o David voltar para casa o mais cedo possível", concluí. Laura disse, imersa nas preparações, alheia aos meus sentimentos. "Então você vai cuidar da Mina enquanto eu faço compras, certo? Já que você não pode participar da festa, é o mínimo que você poderia fazer." Essa sugestão poderia ter sido sua maneira de me dar um tempo sozinha, mas foi mesquinha. No entanto, me sentindo exaurida por seu comportamento egocêntrico, concordei rapidamente em cuidar da Mina e enviei Laura para fazer compras. Mais tarde, naquela noite, exausta, terminei meu trabalho de meio período e caminhei pelas ruas tranquilas da noite. Eu tinha estado ajudando com os preparativos para a festa desde que Laura retornou das compras, intensificando ainda mais minha fadiga. No entanto, pensar em celebrar o dia especial de Mina e imaginar a felicidade de Sam de alguma forma me mantinha motivada. Enquanto eu me aproximava de nossa casa, notei que as luzes ainda estavam acesas dentro de casa. Olhando para o meu relógio, era um pouco depois das 21 horas. Estava quase na hora de colocar o Sam na cama. Eu só espero não ser sobrecarregada com qualquer limpeza extra hoje à noite, pensei. Então, ao olhar novamente para a casa, uma cena inacreditável se desenrolou diante de mim. Sam estava sentado no quintal, quieto, olhando fixamente para a casa. Confusa sobre o que fazer nessa situação, senti-me sobrecarregada. Por que Sam estava aqui fora? Apressei-me até a porta da frente, passando pela cerca e entrando no quintal. "Sam, o que está acontecendo?" "Você está bem?" perguntei ao me aproximar rapidamente dele. Sam parecia aliviado ao me ver, mas então estava prestes a começar a chorar. "O que aconteceu?" "Por que você está aqui fora sozinho?" perguntei, tentando entender a situação enquanto sentia uma mistura de preocupação e urgência. Sam continuou a chorar, tremendo, incapaz de responder. "Vamos entrar primeiro, podemos conversar e nos acalmar", sugeri gentilmente. Então, Sam olhou para mim com surpresa, hesitou como se escolhesse suas palavras e começou a falar apologicamente. "Hoje é o aniversário da Mina, mas me disseram que tenho que ficar aqui fora porque é só para a família", disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Uma coisa dessas", exclamei em choque e tristeza, sem palavras, e silenciosamente peguei a mão de Sam, caminhando em direção ao portão. Um ato impensável havia se tornado realidade mais uma vez. "Vovó, há algo errado, você parece chateada." "Aonde vamos?" perguntou Sam, preocupado. "Você não comeu nada desde o almoço?" "Estou cansada do trabalho hoje e também estou ficando com fome." "Vamos comer algo delicioso juntos", disse, tentando soar o mais alegre e tranquilizador possível. Sam pareceu perceber meu humor e respondeu alegremente. Embora estivesse hesitante em levar uma criança a um restaurante tarde da noite, os outros clientes e funcionários pareciam não prestar atenção em nós e demonstravam indiferença à nossa presença. Deixando Sam na mesa, me levantei. "Volto logo com seu suco." "Espere só um momento", disse, fingindo ir ao bar buscar as bebidas, mas discretamente tirei meu celular do bolso. "Não tenho contato há muito tempo, mas me pergunto se a ligação vai dar certo", pensei. Depois de vários toques, uma voz hesitante atendeu. "Alô?"
Eu me identifiquei, pedi desculpas por ligar tão tarde e rapidamente expliquei a situação em que Sam estava. A pessoa do outro lado disse: "Estarei aí imediatamente", e desligou. Voltando para a mesa, encontrei Sam comendo as batatas fritas que eu havia pedido. "Vovó, por que demorou tanto?", perguntou Sam, bebendo suco de laranja, seu rosto mostrando um pouco de incerteza. "Eu estava pensando no que você gostaria de beber, mas acabei escolhendo suco de laranja", respondi com uma desculpa leve, e então o rosto de Sam se iluminou instantaneamente. "Uau, eu realmente gosto desse suco de laranja", exclamou felizmente. Engolindo rapidamente, Sam, que tinha cerca de 5 anos, estava surpreendentemente calmo para uma noite tardia no restaurante. Normalmente, uma criança da idade dele estaria inquieta, mas ele esperava silenciosamente à mesa, mostrando uma maturidade além de seus anos. Observando comer quietamente suas batatas fritas, me perguntei como ele poderia ser tão bom. Depois de terminar suas batatas fritas, Sam parecia estar pensando em algo, mostrando sinais de inquietação. "Você quer mais alguma coisa para comer? Que tal pedir um hambúrguer? O que você acha?", ofereci gentilmente. "Mas podemos levar uma bronca da mamãe se não voltarmos logo para casa", ele respondeu, soando um pouco preocupado. Apesar das palavras de Sam, não podíamos ir embora ainda. Eu estava pensando em como explicar isso para ele quando a mulher apareceu no restaurante. Eu anotei e acenei para sinalizá-la, e ela rapidamente caminhou em direção à nossa mesa. "Quem é essa pessoa?", Sam se perguntou, olhando curioso para cima. A mulher, incapaz de conter as lágrimas, abraçou gentilmente Sam. Na realidade, a pessoa que eu tinha chamado anteriormente era Cecília, a mãe biológica de Sam. "Mamãe, é realmente você?", perguntou Sam, admirado e gentilmente. Já haviam se passado 3 anos desde que David e Cecília se divorciaram, e Sam tinha apenas 2 anos na época, mas ele claramente se lembrava de sua mãe biológica. Lembrei-me de como, quando levei Sam para a casa dela pela primeira vez, ele estava procurando pela mãe dele, e Cecília mesma tinha dito que nunca tinha esquecido Sam, nem por um momento. Enquanto os dois se acalmavam entre lágrimas, eu esperava silenciosamente e depois começava a contar a Cecília sobre o momento difícil que Sam havia passado. Contei ela sobre como ele estava sendo tratado com severidade por Laura, sendo trancado no galpão por derramar acidentalmente a fórmula, e sendo excluído da festa de aniversário da Mina hoje por não ser considerado família. "Sinto muito. Se eu tivesse sido mais cuidadosa, talvez Sam não tivesse sofrido assim", disse arrependida. "Não, Valentina, você não precisa se desculpar. Você tem protegido Sam, e sou verdadeiramente grata por você ter me ligado aqui", respondeu Cecília emocionada. Eu tinha hesitado em ligar para ela porque David me disse que o divórcio deles foi devido a uma infidelidade de Cecília, mas depois de falar diretamente com Cecília, percebi que ela era muito diferente da imagem que eu tinha sido apresentada. "Cecília, eu te trouxe aqui porque você é a mãe do Sam, mas talvez minha ação tenha sido precipitada. Você pode ter um novo parceiro ou família", disse cautelosamente, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Emocionalmente, ela respondeu: "Não há mais ninguém". Tudo o que eu precisava era do Sam. Fiquei surpresa, incapaz de esconder minha confusão. Quando lhe contei a história do divórcio que tinha ouvido de David, o rosto de Cecília ficou ainda mais pálido e ela começou a revelar a verdade, suspirando profundamente. Ela confessou que David e Laura estavam tendo um caso desde o nascimento de Sam. Na verdade, David e Laura tiveram um relacionamento começando por volta do tempo em que Sam nasceu, ela disse. Como prova, mencionou que um autoproclamado advogado havia aparecido de repente com documentos alegando sua infidelidade e negligência com Sam, trazendo à tona o divórcio, divisão de bens e pensão alimentícia. Ela não tinha ideia do porquê de ser acusada de infidelidade, o que ela não tinha feito, mas não podia pedir ajuda a ninguém ao seu redor. Cecília tinha pouca interação com a comunidade porque perdeu seus pais jovens e se afastou dos amigos após se casar com David. Ela explicou como foi difícil provar sua inocência em tais circunstâncias. Eu me senti angustiada e confusa ao ouvir isso. "Por que você não veio até mim?" "Eu poderia ter ajudado naquela época", disse, olhando para ela com uma expressão de desapontamento. E lamentava não manter contato com a Cecília com mais frequência. "Estou tão arrependida. Por quê? E quanto à pensão alimentícia, ainda está sendo paga?" Cecília respirou fundo antes de começar a falar calmamente. "Sim,
Sobrou uma pequena herança dos meus pais e também tive a oportunidade de voltar a trabalhar no lugar onde estava empregada antes do casamento. Eu me asseguro de pagar a pensão alimentícia todo mês, pelo bem do Sam e pelo meu. Ao ouvir isso, fiquei chocada e com um sentimento de impotência. Senti um profundo arrependimento por viver em paz com David e não estar ciente de suas ações. Nem sei como me desculpar. Está tudo bem, Valentina, não é culpa sua. E ver o Sam novamente mostrou-me que todos os meus esforços não foram em vão. Fui tocada pela expressão calorosa de Cecília e fiz uma pergunta que estava me incomodando. David tem a guarda do Sam, mas você não o viu desde o divórcio? A expressão de Cecília mudou imediatamente para tristeza. Não, infelizmente não o vi desde o divórcio. Senti raiva diante da verdade, incapaz de reprimir minhas emoções. Decidi algo, Cecília, a verdadeira mãe do Sam não são aquelas duas pessoas, mas você sozinha. Não permitirei que o Sam seja afastado de você novamente, declarei enfaticamente. Cecília ficou surpresa com minha determinação, mas logo concordou firmemente. Não é que eu não tenha feito nada até hoje. Na verdade, Cecília já havia tomado medidas legais, revelando que estava buscando o retorno da pensão alimentícia injustamente exigida e uma reivindicação por danos contra David e Laura. De acordo com o advogado de Cecília, a pessoa que David e Laura haviam usado como advogado acabou não sendo um advogado. Respondi firmemente para Cecília, farei o que puder. Pensando no Sam, não posso simplesmente ficar parada e não fazer nada. Essa reunião no restaurante naquela noite marcou o início da parceria entre Cecília e eu nos próximos 3 meses. Mantive uma vida normal na superfície, enquanto era extra cautelosa para garantir que nenhum mal viesse ao Sam. Então, um dia, Cecília e seu advogado visitaram minha casa. David e Laura ficaram surpresos e não conseguiram esconder sua confusão, mas os acalmei e os conduzi até seus assentos. Laura perguntou de forma confrontadora qual era o motivo da visita hoje. Lancei um olhar para o comportamento inquieto de David enquanto observava a atitude assertiva de Laura. Cecília respondeu calmamente, hoje vim discutir o pedido de indenização contra você e David, bem como a transferência da guarda do Sam. Laura, questionadora, perguntou, danos, isso não é um problema seu? Ouvi tudo sobre isso de David. Senti uma onda de indignação com as palavras desdenhosas de Laura. Cecília contou calmamente, claro que você diria isso, sendo a atual parceira de David. Laura, visivelmente abalada, retorquiu com voz trêmula, isso é um completo mal-entendido. Meu relacionamento com David começou apenas após o seu divórcio ser finalizado. Suas palavras pareciam carentes de convicção, enquanto David apenas ouvia em silêncio a discussão entre sua ex-esposa e sua atual esposa. Tentamos acalmar a situação intervindo com uma voz calma. Vamos nos acalmar e ouvir o que o advogado tem a dizer. Fingi não saber nada sobre tudo isso, deixando o advogado de Cecília liderar a conversa. O advogado de Cecília apresentou uma série de documentos dizendo, por favor, dê uma olhada nesses documentos. Os documentos incluíam o relatório do falso advogado que Laura e David haviam contratado, que continha informações da época do divórcio. Este relatório foi apresentado no momento do divórcio entre David e Cecília, representado pelo advogado de David, o mentiroso continuou metodicamente. Laura claramente entrou em pânico, elevando sua voz em protesto. Que relevância tem esses documentos antigos agora? Ela exclamou. Senti a agitação óbvia de Laura e esperei pelo momento certo. Quando David estava prestes a falar, a advogada de Cecília, Carly, começou a explicar. O advogado questionou diretamente: esses documentos foram realmente preparados por um advogado? A qual firma de advocacia eles pertencem? David ficou sem palavras, incapaz de responder, enquanto o advogado de Cecília continuava a apontar as falhas na evidência. Como colega profissional, devo dizer que há muitos aspectos questionáveis nesse relatório. As evidências fotográficas são claramente fabricadas e as alegações de negligência de Sophie são vagas e carecem de credibilidade. Laura, ficando emocional, tentou desesperadamente contra-argumentar, mas foi com base nessas evidências que Sophie decidiu se divorciar de David, não foi? Ela reivindicou, sua expressão tensa com emoção. O advogado permaneceu composto em sua resposta. Na verdade, Sophie foi pressionada ao divórcio com base em alegações infundadas. Além disso, as demandas de pensão alimentícia excedem os limites razoáveis e, apesar de seus pagamentos regulares,
porque ela não teve permissão para ver seu filho nenhuma vez? Ele indagou sobre os fatos. David respondeu em um tom evasivo. Bem, é porque Sam não quis encontrar sua mãe, ele respondeu fracamente. Senti uma forte raiva por dentro. Lembrei-me de como Sam tinha ansiado ver sua mãe. Laura recuperou sua compostura e continuou a falar, independentemente. Há depoimentos coletados sobre a negligência, independentemente de sua ambiguidade, o fato permanece que esses depoimentos existem. Nesse momento, Cecília tirou algo de seus pertences e apresentou. Devo mostrar um diário que mantive naquela época, ela ofereceu, tirando um caderno bem usado de tamanho B5 com o título Diário para Sam na capa. Laura, ainda cética, retrucou. Um diário como esse poderia ser facilmente fabricado após o fato? Ela continuou emocionalmente, incapaz de esconder sua tensão diante da calma de Cecília. Mas não foi com base na verdade que você decidiu se divorciar de David, ela afirmou, sua voz revelando clara ansiedade. Cecília silenciosamente abriu o diário e mostrou seu conteúdo. A expressão de Laura mudou rapidamente ao ver os registros detalhados da vida diária de Sam, incluindo horários de alimentação, troca de fraldas e padrões de sono, todos meticulosamente anotados com datas, dias e horários. Ao lado desses registros, estavam os pensamentos de Cecília e mensagens afetuosas para Sam. A fidelidade do diário parecia inconsistente com uma mãe que negligenciaria seu filho. David, confuso com o que estava acontecendo, olhava sem entender a situação. O advogado apontou uma seção do diário, dizendo, esta parte também inclui registros das atividades diárias de David. David, incapaz de esconder seu espanto, exclamou surpreso, o que sobre mim? Cecília, Carly, acrescentou uma explicação, sim, registros sobre suas noites tardias devido ao trabalho e viagens de negócios, entre outras atividades regulares. Suas palavras carregavam o desejo de saber tudo, enquanto ela declarava calmamente as ações de David. Laura contou brevemente, o conteúdo do diário sozinho não pode provar o caso. Sentimos interiormente que Laura tinha um ponto. De fato, o diário sozinho não era evidência suficiente. Cecília reconheceu esse ponto. Você está certa, o diário sozinho era insuficiente, ela admitiu, compartilhando suas lutas. Laura olhou para Cecília com uma expressão momentânea de alívio, mas então sua postura mudou abruptamente e ela começou a mostrar sinais de agitação. Cecília, mantendo a compostura, revelou novas informações que expuseram o segredo de David. Por acaso, eu tinha os extratos do cartão de crédito de David. Eu os encontrei escondidos em um antigo livro-caixa após o divórcio. Eu observei as reações de Laura e David cuidadosamente, notando sua falta de argumentos contrários. Cecília continuou a declarar calmamente os fatos. Há um dia em que David disse que estava fora negócios, o extrato do cartão de crédito para esse dia lista cobranças em certo hotel. Eu prestei atenção ao silêncio de Laura e David enquanto ouvia Cecília. Cecília acrescentou mais evidências à sua explicação. No mesmo dia, uma mulher específica postou uma foto em suas redes sociais. As hashtags da foto incluíam o nome daquele hotel e palavras como segredo. Laura prontamente retrucou, isso é apenas uma coincidência, tais coisas podem acontecer em qualquer lugar, ela exclamou. Eu observei a desesperança de Laura e senti sua agitação. Cecília falou mais calmamente, sim, poderia ser, mas essa mulher, ao guardar um segredo, exibiu proeminentemente um item específico na foto. Senti que Cecília estava metodicamente construindo os fatos. Cecília apresentou uma peça de evidência decisiva. Este relógio na foto não é do David, ela questionou. Senti a tensão, quase ouvindo os batimentos cardíacos de Laura e David. Laura respondeu timidamente. Esse tipo de relógio é bastante comum, ela disse, soando quase como uma desculpa. Eu percebi que Laura não estava ciente da verdade e falei baixinho. Este relógio era um relógio de par, que meu marido e eu demos para David e Cecília quando eles se casaram. É uma peça única e feita sob medida. Eu fingi ignorância dos fatos ao entrar na conversa. Laura ficou chocada com a surpresa torcida. Laura ficou sem palavras. Isso não pode ser, simplesmente não pode ser, ela balbuciou. Após um pesado silêncio que encheu a sala, David falou com uma voz cansada. Eu não consigo mais fazer isso, ele admitiu, aparentemente aceitando a derrota. Reconhecendo essa reviravolta, Cecília sinalizou para um advogado. O advogado rapidamente organizou a situação.
Já que você admitiu os fatos, isso ajuda muito o nosso caso. Vamos evitar levar isso para o tribunal e resolver através de negociações, ele sugeriu. Laura ainda mostrou vontade de lutar. Eu nunca vou admitir isso. Se necessário, estou preparada para levar isso para o tribunal, ela declarou firmemente. O advogado continuou calmamente. Então, vamos também discutir o problema com o relatório falso do advogado. Na verdade, já ouvimos a verdade dele. Ele pressionou o assunto. Laura, incapaz de esconder seu desespero, murmurou ressentida. Eu fiquei surpresa ao saber que o falso advogado era amigo de Laura e ex-namorado. Ficou revelado que ela também havia dado a ele parte da pensão alimentícia injustamente obtida por David de Cecília. O advogado revelou os fatos calmamente após discutir a séria acusação de falsificação de documentos particulares. Ele confessou tudo. Laura perdeu a vontade de argumentar. A voz de Sam foi ouvida em meio à tensão. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz mexendo com meu coração. Cecília respondeu a Sam gentilmente. Não há nada de errado, está tudo bem. Vamos para casa, para nossa nova casa, disse ela, seu rosto comum e contente. Mais tarde, o caso foi para o tribunal, em vez de ser resolvido. Eles contrataram um advogado real também, mas o vencedor era claro. Sophie recebeu a guarda de Sam. David e Laura enfrentaram consequências legais por suas ações. Eles foram ordenados a devolver a pensão alimentícia obtida injustamente e a pagar indenização a Cecília. Esta série de eventos levou David e Laura a se culparem, o que eventualmente levou ao divórcio deles. Quanto a Laura, ela foi abandonada por sua família, e sua filha Mina foi acolhida pelos avós. Rumores dizem que Laura enfrentou dificuldades financeiras e acabou na indústria do sexo, mas isso foi uma consequência de suas próprias ações. Eu cortei os laços com David e rompi todas as conexões com tal criminoso. Eu vendi a casa em que costumávamos viver e agora vivo uma vida pacífica sozinha. Ouço dizer que David continua fazendo pagamentos a Cecília, mas não tenho interesse em seu futuro e não vejo necessidade de saber. Cecília me visita ocasionalmente com Sam, e nosso relacionamento agora se assemelha ao de amigos, e ela parece ter um bom relacionamento com o advogado daquela época. Quando Cecília me visita, dou conselhos de relacionamento a ela e aproveito meu tempo com Sam. Um dia, enquanto Cecília discutia sua vida amorosa, Sam de repente falou: Mãe, eu adoro ver você rir, e quando você está com aquele cara, eu me divirto muito. O tempo passou, e hoje marcou um dia especial. Um ano havia se passado. Cecília e Sam estavam vindo visitar meu apartamento, e eu mal podia esperar para vê-los. Decidi encontrá-los na entrada. De longe, vejo Sam segurando gentilmente a mão de Cecília, atencioso com sua condição enquanto caminhavam. Eu admirei seu crescimento internamente. Sam realmente se tornou um garoto de coração caloroso. Valentina, obrigada por descer para nos encontrar tão cedo. Está tudo bem. Eu estava ansiosa por nossa reunião também, e logo enquanto dizia isso, peguei a bolsa de Cecília e olhei gentilmente para ela, notando sua barriga visivelmente redonda. Você não está mais cuidando apenas de você agora, sabe? Mal posso esperar para conhecer o novo bebê. Papai está realmente empolgado com isso também. Observando os rostos alegres de Sam e Cecília, fui preenchida por uma felicidade profunda. Do lado de fora, o ar quente da primavera nos envolveu, transbordando de uma alegre antecipação por uma nova vida.